noite, queridos irmãos e irmãs que hoje nos acompanham de seus lares. Hoje nós temos apenas o culto online e nós desejamos que o nosso Deus e Pai, que nos une na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, que possamos render a Ele todo o nosso louvor e gratidão na certeza de que Ele ouve este nosso louvor e na certeza também de que através do seu Santo Espírito Ele nos alimenta e nos fortalece na sua santa palavra. Nós vamos agora ouvir um hino para iniciarmos esse momento de culto. Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer diante de Deus e também dos nossos irmãos que o pecado habita em nós desde a nossa concepção e que na vida prática também pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Se não procurarmos solução para o nosso pecado, vamos sofrer no inferno para sempre. Por isso, conclamo todos a juntos confessarmos os nossos pecados com sinceridade diante do nosso Deus. Compadece-te de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as nossas transgressões. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Pois conhecemos as nossas transgressões e o pecado está sempre diante de nós. Pecamos contra ti somente, e fizemos o que é mal perante os teus olhos. Purifica-nos e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais alvos que a neve. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras fizeram sincera e verdadeira confissão de pecados, que estão verdadeiramente arrependidos, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que querem viver uma nova vida de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor do nosso Pai Celeste e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Perdoo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora a leitura do Salmo para este nosso culto. Anjos louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago.
A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, dizes em tua palavra que estás no meio do teu povo reunido em teu nome. Adoramos a tua majestade e louvamos o teu santo nome pelos teus feitos entre nós. Especialmente te agradecemos pelo Espírito Santo que nos deu a fé. Em nome e por amor de Jesus Cristo, que vive e reina contigo e o Pai e o Santo Espírito, um só Deus, desde o começo até o fim. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um hino. Nós queremos neste momento ouvir a palavra do nosso Deus, as leituras indicadas para este nosso culto, hoje o culto do Domingo da Santíssima Trindade, e nós iniciamos então pela leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, onde nós lemos assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o rei,
o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Vamos ouvir a leitura agora da Epístola, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a primeira parte do versículo 14 e depois dos versículos 22 até o versículo 36. Nós lemos assim: então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Essas são as palavras da epístola, e ainda vamos ouvir o texto do Santo Evangelho, conforme João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Nós lemos assim o registro do evangelista João. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e ainda não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade.
Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos hoje fazer a nossa confissão de fé com o credo responsivo. As pessoas em casa, os nossos irmãos e irmãs podem também falar aí a parte que cabe à comunidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também o nosso Pai. Somos testemunhas de seus feitos. Ele criou o mundo e tudo o que nele há. Toda a vida a ele pertence. Ele guia os destinos do mundo e nos concede diariamente tudo o que necessitamos para esta vida. Sim, eu creio. Eu confio em Deus Pai Todo-Poderoso. Santo é o seu nome. Creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nosso Salvador. Ele viveu entre nós, homem entre os homens. Ele fez o que nós deveríamos ter feito conforme a vontade de Deus. Ele sofreu por amor a nós, rejeitado pelos homens, entregue a pecadores, morreu na cruz em nosso lugar. Mas ele triunfou. Sua ressurreição é para nós um sinal do eterno amor de Deus e a certeza da nossa própria ressurreição. A morte está derrotada. Sim, eu creio. Eu confio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo é o seu nome. Creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Nele, Deus nos congrega para sermos a sua igreja. Por seu Espírito Santo, Deus nos dá força e coragem para permanecermos na comunhão dos cristãos e engajar-nos na luta pela evangelização dos povos. Ele perdoa o nosso pecado, nos livra da angústia da morte e nos concede a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Sim, eu creio. Eu confio no Espírito Santo. Santo é o seu nome. Nós vamos agora ouvir mais um hino em preparação à mensagem. Santo,
Amado Pai eterno, a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador dentre os mortos, nos dá resgate e redenção divinas. O cumprimento do plano da salvação que Tu preparastes através do Teu Filho Jesus Cristo está agora sendo compartilhado pelo Espírito Santo. Pela graça do Senhor, pedimos que possamos acreditar e agradecer. Concede isso, Senhor, a todos nós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos no relato da humanidade vários momentos importantes onde pessoas precisaram ser resgatadas, tiveram a sua vida salva. E talvez um dos resgates mais traumáticos e dramáticos da história foi algo bastante recente. Talvez tenha ganhado uma proporção muito grande, obviamente, por causa da época em que aconteceu, quando as mídias sociais já ajudavam também a levar as notícias pelo mundo afora. Quem não se lembra do acidente ocorrido no dia 5 de agosto de 2010, lá no Chile, no deserto do Atacama, quando houve um desabamento e a entrada principal da mina foi soterrada, e lá embaixo, a 700 metros de profundidade, ficaram presos 33 mineiros durante longos 69 dias. A princípio, todos pensavam que esses mineiros estavam mortos, mas depois de 17 dias, eles conseguiram fazer um contato. Toda a equipe que estava fazendo uma sondagem para ver se os encontrava, conseguiram um contato com esses mineiros. E depois, então, seguiu-se todo um planejamento, esforços foram somados para que essas pessoas pudessem ser resgatadas. Foi muito tempo. Óbvio que o tempo que se esperava ainda era maior. Isso foi em agosto, se esperava que antes de dezembro não houvesse o resgate. Mas, com todo o empenho e dedicação, eles conseguiram, já em outubro, fazer o resgate. No dia 9 de outubro, exatamente, foi concluído todo o trabalho. A princípio, eles estavam cavando 3 poços, 3 túneis para chegar até aqueles mineiros. Um deles foi concluído e, junto disso, estava sendo construída uma cápsula que foi projetada pela Marinha chilena, chamada Fênix. Essa cápsula estreita, então, no dia 9 de outubro, começou a descer, deslizar por aquele poço para começar o difícil, desgastante trabalho de trazer de volta à superfície aqueles mineiros um a um. Nós, se procurarmos aí na internet, nós vamos ver os relatos interessantes das primeiras palavras desses homens quando saíram, quando foram tirados literalmente do túmulo onde eles estavam. E um desses mineiros disse o seguinte: estive perto de Deus e do diabo. Eles brigaram e Deus venceu. Estive perto de Deus e do diabo. Eles brigaram e Deus venceu. Tenho certeza que todos nós entendemos o que este homem quis expressar com essa sua frase. E nós entendemos não porque nós tenhamos ficado dias, meses isolados no fundo de um poço, de uma caverna, de uma mina, mas nós entendemos porque nós vivemos neste mundo, nós vivemos as dores e os males deste mundo. E nós sabemos que este mundo, infelizmente, não é o paraíso que Deus planejou desde a sua criação. A solidão, a depressão, a tristeza, a violência, elas podem nos atacar de repente ou podem vir aos poucos, dando sinais até que se instala de uma forma que fica difícil de suportar. Nós vivemos num mundo mau, num mundo corrompido pelo pecado. Muitos de nós já enfrentaram ou estão enfrentando neste momento a injustiça, o medo, a incerteza e uma forte sensação de que nós não somos exatamente aquelas pessoas que nós gostaríamos de ser e muito menos nós somos aquelas pessoas que o nosso Deus espera que nós sejamos. E nessas horas, quando todas essas dificuldades, essas dores nos sobrevêm, é aí que o diabo, o mundo,
e a nossa natureza pecaminosa aproveitam para nos afundar e nos jogar lá no fundo do poço, na escuridão, e nos mostrar o quão desprezíveis e condenáveis nós somos. A nossa lógica humana, ela nos diz que nós estamos aqui no mundo sozinhos, por conta própria. E quando nós olhamos de forma sincera para dentro de nós e reconhecemos toda essa situação, nós somos levados a concluirmos de que não há em nós nada de bom, não há em nós forças para podermos sair deste poço, não há em nós forças para nos salvarmos. A salvação, se é que ela existe, a esperança, se é que ela existe, ela está lá fora. Ela precisa vir de alguém maior e mais poderoso, mais forte do que nós. E nós sabemos que esta salvação só pode vir do nosso Deus. E a sua palavra, felizmente, nos mostra que há um plano para a nossa salvação. Há um plano para nos resgatar deste poço profundo no qual o pecado nos jogou. Há muito tempo, os nossos primeiros pais, eles abandonaram o abraço amoroso do nosso Deus e Pai Celestial e foram seduzidos para as trevas do pecado, para as trevas para as quais o diabo os convidou. Adão e Eva comeram a fruta que não deveriam comer, desobedeceram assim à vontade de Deus e trouxeram para este mundo e abriram a caixa de Pandora do pecado e do mal. E hoje nós vemos o resultado na sociedade em que nós vivemos. E dizer que Deus ficou triste e chateado é chover no molhado, é dizer aquilo que é óbvio. Adão e Eva, eles tentaram se esconder, mas Deus foi ao encontro deles, ali onde eles achavam que poderiam se esconder. Deus os confrontou e trouxe palavras de condenação, palavras de juízo, mas também palavras de esperança. Deus diz: olha, vocês pecaram, vocês desobedeceram, e por isso vocês serão punidos. Vocês não vão escapar da morte física. Agora, da morte eterna, isso já é um outro assunto. Nós, seres humanos, nos mostramos como filhos desobedientes, enquanto Deus se mostrou como um pai amoroso. Um pai entristecido, um pai frustrado, sim, mas ainda assim um pai amoroso, um pai celestial, que estabeleceu um plano para nos salvar, que estabeleceu um plano para nos dar perdão dos pecados, para nos dar salvação e vida eterna. E este plano foi construído sobre dois atributos divinos, de justiça e de amor. Justiça. A justiça requeria cumprimento perfeito das leis que haviam sido quebradas. A justiça exigia que tudo fosse feito de uma forma perfeita. As seduções do mundo, elas deveriam ser rejeitadas, as tentações do diabo deveriam ser negadas. A palavra de Deus deveria ser cumprida. A lei quebrada deveria ser novamente restaurada. E Deus sabia do tamanho do estrago e da cicatriz que o pecado havia deixado no mundo. Por isso, havia apenas uma solução. Apenas um que poderia cumprir tudo o que a lei exigia. Apenas um que poderia fazer tudo isso de forma perfeita, que era o seu filho. E foi assim, então, que o plano da salvação, que era bastante simples na teoria, mas muito custoso e doloroso na prática, começou a ser cumprido. E para se cumprir, o Filho de Deus, ele precisaria também se tornar verdadeiro ser humano como nós. E tudo começou quando ele, a partir de um nascimento humano, veio ao mundo. E daí inicia esta vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu a vida dele por nós, que morreu a morte que nós deveríamos morrer. O seu Filho, Jesus Cristo, seria levado à cruz, seria carregado com os nossos pecados, e esses pecados ele pagaria na cruz do Calvário. Ele teria a sua vida oferecida como sacrifício pelos nossos pecados, conforme a ordem divina. E isso, assim,
tornaria possível a todos aqueles que pela fé operada pelo Espírito Santo crescem em Jesus, não precisassem mais morrer eternamente. Tanto o plano como a execução e a conclusão deste plano da salvação estão resumidos no primeiro discurso, no primeiro sermão que Pedro proferiu às pessoas que estavam em Jerusalém lá no dia de Pentecostes. Texto que nós ouvimos do livro de Atos hoje. E ele disse assim: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Queridos irmãos e irmãs, essas palavras do apóstolo Pedro, elas são muito duras e muito assertivas, e aqui não há espaço para manobra. O povo tinha entregado Jesus para ser levado à cruz, para ser morto. A morte de Jesus foi a coisa mais injusta que o mundo já viu, mas foi necessária para a nossa salvação. Jesus sofreu e morreu naquela cruz de acordo com o plano e com a presciência de Deus Pai. Mas Jesus fez isso com um triunfante "está consumado". Jesus desceu ao inferno para se mostrar ao diabo e aos seus anjos como vitorioso. E a sua ressurreição ao terceiro dia é o que nos dá a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos, pela fé que o Espírito Santo coloca em nossos corações. A ressurreição de Jesus é a prova de que a sua obra foi aceita por Deus, de que o plano da salvação havia sido realizado de forma perfeita. Jesus trouxe luz onde antes apenas havia trevas. Este é o maior e o melhor plano de salvação que já foi executado. Foi incrivelmente muito bem sucedido, idealizado pelo Pai, cumprido pelo Filho e colocado em nossos corações por meio da obra do terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é exatamente essa: é traduzir aqueles acontecimentos, aqueles eventos que ocorreram lá em Israel, em Jerusalém, há 20 séculos atrás, e torná-los vivos nas nossas mentes e nos nossos corações. Esta é a obra do Espírito Santo, e é por meio da sua ação que bilhões de almas foram transformadas, que bilhões de almas hoje podem receber a remissão dos seus pecados e estarem no céu junto com Deus. O trabalho do Espírito Santo é o maior sucesso que esse mundo já viu. Mas infelizmente não é um sucesso universal. Infelizmente, nem todas as pessoas se deixam convencer pelo Espírito Santo. Se houvesse, ou se a ação do Espírito Santo fosse um sucesso universal, não haveria nenhum descrente neste mundo, cujos pés andam na estrada larga que leva para o inferno. Mas aí nós nos perguntamos, por que não? Por que isso acontece? Por que tantas pessoas ainda rejeitam este plano da salvação e todos os benefícios que ele nos traz? Nós poderíamos dar aqui várias explicações e respostas, mas para nós entendermos, eu gostaria de voltarmos de novo aos mineiros lá do Chile. Vocês imaginem assim: depois de tudo planejado, de tudo pronto para resgatar aqueles mineiros, um dissesse assim: olha, eu não confio nessa cápsula, ela é muito estreita. Eu acho que eu vou procurar uma outra saída, esperar uma outra coisa. Talvez um outro dissesse: olha, eles parecem que estão cavando 3 túneis, eu vou esperar os outros ficarem prontos, vai que a coisa fica mais fácil. E se por algum acaso algum mineiro tivesse perdido e não tivesse sabido que estavam realizando toda essa operação para resgatá-lo? De qualquer forma, essas pessoas continuariam nas trevas onde elas estavam. Traduzindo isso para o Evangelho,
É mais ou menos como se uma pessoa dissesse assim: olha, eu não gosto da história de Jesus. Eu acho que eu vou colocar a minha confiança em outra divindade. Tantas pessoas têm rejeitado esta obra maravilhosa do resgate preparada por Deus e realizada por Jesus Cristo. O Espírito Santo tem feito o seu trabalho. O Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, tem corrido o mundo para transformar mentes e corações. Mas muitos continuam rejeitando esta ação. E existem tantos outros ainda que nunca ouviram falar a respeito de Jesus, nunca ouviram falar a respeito da sua obra de amor, da sua obra salvadora. E nós, cristãos, temos a obrigação de alguma forma, levar esta palavra a essas pessoas para que elas também conheçam o grande amor do Pai. Bom, eu tentei dizer isso da forma mais gentil que eu consegui, mas Deus, Ele, na sua palavra, nos diz isso de uma forma bem mais enérgica e mais dura. Porque é dele o plano da salvação. O seu Filho foi quem sofreu para executar, e o Espírito Santo enviado é quem trabalha para convencer as pessoas. Através do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Romanos, Deus diz assim: mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o Espírito Santo está falando ao coração de cada um de vocês. Hoje está acontecendo exatamente aquilo que Pedro disse àquela multidão no primeiro Pentecostes lá em Jerusalém. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Amados em Cristo, permitam que o Espírito Santo venha transformar seus corações e mentes para a sua salvação eterna. Não duvide, mas creia. Amém. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que planejou a nossa salvação, guarde os nossos corações e mentes na fé que o Espírito Santo opera em nossas vidas para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um hino.
Altíssimo Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultar, harpas, saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva, morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu, seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo Ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Queridos irmãos e irmãs, neste momento todo o povo de Deus é convidado a juntos elevarmos nossos corações e mentes ao nosso Pai Celeste, na certeza de que Ele ouve as nossas orações, que Ele recebe toda a nossa gratidão, que Ele ouve também todo o nosso clamor e os nossos pedidos. Por isso, neste momento, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, um em três e três em um. Aceita o nosso louvor pela criação, pela redenção e pela santificação. Pai Celestial, autor da nossa criação, te agradecemos por permitires que vivamos em teu bonito mundo, pelo sublime céu, pelo calor e a energia do sol, pelo verão e o inverno, pelo dia e a noite, pela evidência do teu poder revelado nos picos das altas montanhas, na profundeza dos oceanos, no relâmpago de uma tempestade e no poderoso vento, pelo inestimável amor que nos providencia todas as necessidades e, acima de tudo, que executou a redenção do mundo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, por nos libertares do poder de Satanás, do apego ao pecado e por nos abrires as portas da vida eterna, aceita nossa sincera gratidão. Por nos mostrares como viver com as pessoas, por sofreres e morreres por nós, por dares à nossa vida um propósito com o comissionamento para sermos tuas testemunhas. Aceita nossa gratidão. Ó Espírito Santo, fonte da nossa fé, por nos chamares pelo Evangelho, nos iluminares com os teus dons, por estabeleceres a Igreja cristã na terra, por nos guardares na fé verdadeira, nós te agradecemos. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de todas as tuas bênçãos, somos culpados de abusar dos teus dons.
Desperdiçamos os recursos que criaste. Falhamos em assumir e executar a tua grande comissão. Por tudo isso, nós te pedimos perdão, ó Senhor. Também, amado Pai, queremos te agradecer imensamente, porque nesta semana concedestes ao nosso irmão Wildson e também à nossa irmã Nelly mais um ano de vida. Te louvamos porque em teu grande amor tu tens preservado, guardado e amparado a cada um deles, junto de suas famílias. Entregamos, Senhor, o Wildson e também a Nelly aos teus cuidados, pedindo que, de acordo com a tua vontade, permitas que possamos conviver com eles ainda durante muitos e muitos anos. Também queremos te pedir em favor de toda a família Benck, lá no Rio Grande do Sul, que foram contaminados pela Covid, que tu possas estar com eles e dar a eles, de acordo com a tua vontade, a cura no momento certo. Toda honra e glória, poder e majestade sejam a ti, ó Senhor, quando oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nós chegamos assim ao final de mais este nosso culto. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam dos seus lares, a todos os que vão também assistir depois a gravação deste culto. Que Deus os abençoe, que Deus faça com que a sua palavra frutifique todos os dias em nossos corações. Amanhã de manhã, os leigos estão aí se organizando para se reunirem aqui a partir das 9 horas para a aplicação do Gimo Cupim aqui nas tesouras, aqui no madeiramento da igreja. Então, aqueles que ainda estão em dúvidas, mas que queiram vir e ajudar, né, nós vamos precisar de bastante mão de obra para ver se terminamos amanhã ainda a aplicação deste material. Por isso, né, por causa do forte cheiro que fica aqui na igreja, nós não teremos na quarta-feira novamente o culto de quarta, mas teremos estudo bíblico. Então, terça e quinta, nosso momento devocional. Na quarta-feira, estudo bíblico no lugar do nosso culto. E no final de semana, então, nós teremos nosso culto semanal novamente. Desejo que Deus os abençoe e proteja nesta noite de descanso. Lhes dê uma abençoada semana. E nós ainda vamos ouvir um hino para encerrarmos esse momento de culto. Boa noite a todos. Desejamos, ó Senhor, tua glória celebrar, entoando teu louvor, tua bênção suplicar. Ouve a humilde petição dos que imploram teu perdão. Ó Jesus, bom Salvador, vimos teu favor pedir. Vem mostrar-nos teu amor, dando-nos feliz porvir. Queiras mesmo agora encher nossas almas de prazer. Com sincero coração te adoramos, nosso Rei. Vem nos guia pela mão e protege a Santa Grey. Louvem
Pai.